Bom dia, tudo bem? Eu sou a Vanessa, sou integrante da Rede Mais Agente. Estamos numa live hoje, né? Para quem não conhece, a Rede ela é uma organização colaborativa. Somos compostos de 24 agências, né? E devido a essa pandemia, estamos fazendo live, treinamentos. Hoje vamos falar com a Marli Chagas, uma musicoterapeuta, né? E vamos falar sobre a viagem na paisagem sonora. Vamos chamar a Marli para poder conversarmos e entendermos melhor como fazemos essa viagem pela música. Eu já estou aqui chamando a Marli. Pode ser, tá? Que vocês não consigam ver a imagem da minha técnica. Bom dia. Bom dia, Marli. Tudo Bom bem? dia, tudo bem? É, Não estamos aconteceu. conseguindo ver. Olha, é impressionante, né? Porque eu já fiz várias lives e agora minha imagem resolveu desaparecer do meu celular, sabe? Isso é muito Sim. engraçado, muito incrível, muito curioso. Por outro São lado, fala, Vanessa. coisas que acontecem mesmo, né? Já É, aconteceu com outras pessoas, né? agora é curioso porque a gente vai falar de som, né? A gente vai Sim, conversar aqui sobre o som. E muitas vezes a gente fica capturado na imagem. A gente presta uhum, atenção nos olhos. E embora eu não esteja gostando de não estar aparecendo nessa conversa com você, né, Vanessa? Eu estou achando muito interessante. Todo mundo, eu também, né, escutar mais do que ver, né? exatamente. A gente tem que prestar atenção mais na voz, né, do que na É imagem. isso. E usar os ouvidos mais que os olhos. Isso. Mas vamos lá, Marli. O Vão. que seria musicoterapia? Olha só, essa pergunta é muito fácil e muito difícil. É muito fácil porque intuitivamente a gente entende que é uma terapia pela música. E é Uhum, muito difícil porque música, a utilização na musicoterapia não é só a música como a gente entende, né? Então, o som faz parte da musicoterapia, o ritmo, o timbre, a voz como instrumento, né? Então, assim, para a gente fazer terapia mesmo, promover saúde, tratar, reabilitar, promover encontros coletivos, participação social, isso tudo a musicoterapia pode fazer, sabe? E aí, para isso, desde cantar baixinho até escutar ou tocar um instrumento muito forte, toda essa gama de sons faz parte da musicoterapia. entendi. E como podemos levar essa musicoterapia para o turismo, né? Temos algumas Oi, perguntas para vamos você. lá. Pode, porque a musicoterapia não é só a terapia, vamos dizer assim. A gente precisa ajudar os outros locais, os outros trabalhos a pensar a problematização da música, né? Então vamos lá, me diz as perguntas que você tem. Eu vou ver o que eu posso colaborar com o turismo. Você acha que a sonorização adequada, né, a música ambiente, nos locais de trabalho, comércio, restaurante, poderia reduzir o nível de estresse dos funcionários e estimular de forma positiva o cliente final? No nosso caso, né, eu vejo da seguinte forma: no ônibus de excursão, né, temos muitos guias, muitos agentes que trabalham com excursão, com grupo. Como Sim. poderíamos usar essa música, né, essa terapia em forma de música, num grupo, né, dentro de um ônibus, numa viagem? Deixa eu lhe dizer, esse é um ponto muito delicado. Te agradeço muito essa pergunta, porque tem pessoas que acreditam que se eu coloco uma rádio ou uma música que todo mundo gosta, está resolvido o problema.
Não tá, por alguns motivos. Primeiro, que encontrar uma música que todo mundo gosta é um problema sério. Não é? É. É um problema sério. Tem gente que fala assim, eu não gosto de MPB. Ou fala, eu não gosto de música que é só instrumental. O outro vai falar assim, eu adoro música instrumental. Agora, a própria música, não é? Então, assim, o que fala a mim, ai, gente, que bom, gosto tanto. Por outro fala, que horror. Você quer um exemplo atual? O funk. Tem gente que fala tudo menos funk. Por quê? O funk é uma cultura nossa importante. Mas tem gente que fala tudo menos funk. Assim como todo mundo. Tem gente que fala tudo menos ópera. Ópera é uma chatice. Então você vê, a gente achar um denominador comum entre o gosto, o prazer de todo mundo, porque quando você pensa, eu vou colocar no ônibus, eu penso que todo mundo vai gostar daquela música, não é? E não vai. Então, assim, a pessoa que está escolhendo aquela seleção de música, ela tem que estar aberta a observar, para ver se realmente aquilo que ela quer está acontecendo. Não é? Porque às vezes ela escolhe as músicas preferidas dela e ela percebe que quando ela coloca música, e o aumenta fala. Então, assim, não é muito isso que eu quero acontecer. Né? Então, é importante que se escute, né? Qual é o resultado da música. Uma outra coisa muito importante é que quando você tem qualquer som, inclusive a música, muito tempo, a pessoa não escuta mais, vira ruído. É como, você sabe que quando você está numa sala e que tem o barulho do elevador, que de repente quando para você fala, ai, graças a Deus, eu não sabia que estava ruim, né? E não é verdade? Então, a música pode ser linda, todo mundo gostar, mas se ela fica insistentemente, ela perde aquela função. Acaba Você sabe, exatamente, incomodando até porque pode nem incomodar, mas ela vai num nível de atenção subliminar ali, mas ela fica e é ruim. Né? Você sabe que uma vez eu sou presidente da Associação de Musicoterapia do Rio de Janeiro. Então, uma vez uma pessoa, numa outra gestão que eu era presidente também, a pessoa chegou perto de mim e falou, Marli, a gente precisa fazer alguma coisa com a sonoridade do metrô. Porque o metrô toca a mesma música, ou a mesma sequência de música o dia inteiro. É muito bom. Eu achava lindo quando eu entrava no metrô. Mas para o funcionário que está lá o dia inteiro é um inferno. De alguma maneira, eles o dia inteiro ouvindo aquela música linda, mas é horrível, né? Sati, que coisa linda, Sati, mas não era para eles. Tanto que teve uma hora que eles mudaram, eles colocaram som de passarinho, que é uma sonoridade também, não é? Pode ser até que alguma hora irrite, mas atrapalha menos o cotidiano. Então, assim, essa problemática do som ambiente, ela realmente é uma problemática. No entanto, ele também pode, a sonoridade essa, também pode ser, e eu até já pensei isso algumas vezes, porque para mim turismo é a profissão do futuro, tá? Turismo e fisioterapia. Eu acho que o futuro não é? O turismo já é muito bacana no futuro, no presente, mas eu acho que o futuro vai guardar uma amplidão de possibilidades para o turismo, não é? Muito grande. E um dia eu estava pensando nisso, que pode ser uma marca do turismo a música que se coloca. Quando eu pensei nisso, eu estava fazendo uma pequena excursão ali em Cabo Frio, naquelas balsas, sei lá como é que chama, aqueles meios marítimos, né, que a gente... Não é talvez seja até balsa. Todas elas tocavam... Escuna, isso. Todas elas tocavam axé. Eu gosto de axé. É sempre esse tipo de música. Isso, eu gosto de axé. Mas eu fico pensando assim, podia ser uma marca, uma escuna que fizesse música brasileira instrumental, por exemplo. Será que as pessoas... Diferenciada, né? Isso seria um marketing, né? Um jeito de fazer. Olha, no meu ônibus de excursão, eu faço música
de cinema, sei lá o quê. Minha trilha sonora é música de cinema. O outro vai fazer, não, eu vou escolher uma trilha sonora de acordo com pedidos das pessoas que estão chegando, né? Que pode ser um jeito muito interessante de você conhecer uns aos outros. Agora vem a música que o fulano pediu. Nós temos tecnologia para isso, né? Oi? Se você acha que se fizer uma pesquisa prévia, né? Porque fazemos o checklist, né? A lista dos passageiros. E se Aham. você colocar entre todas as perguntas, que sempre perguntamos, idade, telefone, e-mail, qual tipo de música ele quer ouvir na viagem, você acha que Nossa, seria válido? eu acho que seria muito válido. Sendo que você tem que saber que o que um adora, o outro não adora. Você sabe que eu tive uma experiência muito curiosa. Eu trabalhei como professora no Conservatório Brasileiro de Música e fui supervisora do estágio no Instituto Nacional de Câncer, no INCA. Quando eu entrei, através de um projeto no HC2, a médica responsável pela clínica, ela tinha trabalhado no HC4, que é as pessoas que estão em estado terminal, com câncer muito avançado. E ela disse que acontecia uma coisa muito curiosa na recepção. Se na recepção colocassem um sambinha, chegava a gente e falava, vocês estão debochando, as pessoas estão morrendo aqui. Tá, aí a pessoa colocava uma música bem calma. A pessoa falava, nossa, vocês já estão antecipando a morte do fulano? Morreu ainda não. Isso não agradava todo mundo, não é? Aí fica isso, né? É isso. Agora, claro que existem estudos de propriedade do som, não é? Por exemplo, se a excursão é noturna, se você quer que as pessoas abaixem um pouco a agitação até mental para dormir, né? Porque eles precisam dormir a noite inteira, sim, você vai escolher músicas mais lentas, mais graves, você vai colocar alguns acalantos intermediado nessa trilha sonora que não está pronta, que também te agrada, que também te acalma, não é? Isso por exemplo, você pode receitar um analgésico de hora em hora? A vida Não, toda? Não. não. Então, assim, não que a música seja um remédio no sentido tradicional, mas se você quer que ela tenha uma função assim, não dá para você colocar 10 horas seguidas, 8 horas seguidas aquela música, porque vai ser insuportável. Você vai ter, por mais que seja lindo no início, você vai ter que achar o botão de desligar, o de diminuir, o perceber como é que fica, não é? É um estudo, é um estudo. É igual quando é bebê, né? Você coloca a música para o bebê, aquela musiquinha mais calma, para a criança se acalmar e dormir. É, deixa eu falar uma coisa. Se você falou em bebê, o que mais acalma e faz a criança dormir é a voz da mãe ou do pai. É cantar para ela. Né? E tem uns estudos bárbaros, porque muitas músicas para bebê são músicas assim, plim, 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 plim. Né? Uns estudos mostraram que o que mais ativa o cérebro é assim, um Mozart, uma orquestra que tem um monte de sonoridades. É isso que ativa o cérebro, não é música calminha, não. Claro que não é para dormir, né? É para ficar atento. Né? Tem estudos que falam que as crianças que escutam música antes de fazer prova, antes de ter aula de matemática, por exemplo, elas têm aulas melhores. Interessante. Interessante. Abre alguma. Porque a música tem uma característica muito legal, que a gente só descobriu isso agora que a gente faz neuroimagem com facilidade, né? Faz imagem do cérebro. Então a música é o que mais atinge todas as áreas do cérebro. A área motora, a área da visão, a área da memória, a área da emoção, né? A música emociona a gente. E aí, você imagina isso tudo sendo articulado com a música, né? Outra coisa também, né, que foi até a paisagem sonora, que foi até um tema que eu propus para a nossa conversa, né? Porque a paisagem sonora é todo o som que nos circunda, né?
é uma expressão criada pelo Schaeffer, que é um musicólogo canadense, e ele diz isso, assim como a gente tem paisagem, tem céu, tem terra, tem montanha, tem rio, paisagem física, nesse sentido assim, do que ver, a gente tem paisagem sonora. E a paisagem sonora muda, de repente, do lugar, do bairro, né? É muito interessante que na pandemia, se vocês observarem, a paisagem sonora mudou. Aumentaram os passarinhos. Na minha casa aumentaram os passarinhos. Se a gente mora num condomínio, os sons de eletrodomésticos aumentaram, né? Para a alegria de uns e para a irritação de outros, né? A Sim. gente escuta som de criança dentro de casa, bola, carrinho, para a alegria de uns e desespero de outros. Mas essa paisagem sonora mudou na pandemia. E também muda dependendo do local que a gente vai. E muitas vezes a gente vai para um destino pensando apenas no que vai ver, no que vai comer de gostoso, de diferente, na língua diferente, no sotaque, né? A gente não precisa nem sair do Brasil para ter essa experiência, a gente tem sotaques muito diferentes. Mas, se você prestar atenção mesmo na música do sotaque, na sonoridade que está aquele lugar, você vai se enriquecer muito com essa experiência de viagem, né? Isso, você acaba ligando uma coisa a outra, né? Eu, por exemplo, faço muito sul. Então, você acaba ligando a música italiana com aquela imagem, né? De uma vinícola, de uma cantina. Seria Uhum. isso? Seria isso, mas assim, você ligou com a tua experiência. Mas quando você vai à vinícola, que som você escuta? Você pode escutar um silêncio, É. diferente de quando você saiu da cidade. Você pode escutar um bater de garrafa, porque você está perto do engarrafamento, que fazem ali sonoridade que tanto você fala do som italiano, você vai para lá já com uma certa aprendizagem de paisagem sonora. Mas é interessante você ir aberto para escutar o que está acontecendo ali, não é? Porque pode ser que você esteja passando na vinícola e você escute um som de uma bandoleon tocando, de um outro som. Você fala, nossa, olha que interessante, estou escutando isso. Escute uma voz cantando. Pode ser uma música italiana ou não, né? Se eu vou numa igreja de Ouro Preto, o que é que tem naquela igreja que é um som que também é sagrado, né? É um silêncio. Se eu vou ao Mosteiro de São Bento, o canto gregoriano que tem lá é algo que é uma experiência única, né? De sensação, de sentido, de emoção. Temos E faz. Fala. um exemplo até de conservatória, né? Que as missas são feitas em forma de música, né? São cantadas, são com instrumentos de música. Sim. E Conservatória mesmo é uma cidade que a pessoa, quando vai visitar, ela vai para escutar música, para cantar e tocar, né? E eles têm uma marca turística maravilhosa com isso, porque aquela caminhada que se faz à noite cantando é emocionante, né? Todo mundo cantando seresta, é emocionante aquilo ali, muito emocionante, né? É. Temos algumas outras perguntas aqui também. A música remete à memória de bons e maus momentos. Seria Sim. interessante incluir um tema musical a excursões em grupo para determinado local. Colocar uma música italiana quando estivermos visitando a região dos imigrantes no sul do Brasil. Eu acho que isso você até já comentou, né? Mas olha só, essa pergunta é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, porque aí vocês estão falando de um aspecto até pedagógico, não é? Não é da paisagem sonora, mas é um aspecto pedagógico. Assim como muitas vezes na excursão você pergunta, você sabe como se faz o vinho? Não é? Essa é uma vinícola de uva daquele tipo. Poderia, de repente, ser interessante. E qual é a música que essas pessoas cantam, ou desse lugar que vieram, né? Sim, porque uma das
dos efeitos que a música tem é nos ajudar a guardar, a ativar a memória, não é? Que é um pouco o que a pergunta está falando, que não é a paisagem sonora é o que está lá, né? A paisagem que está lá, o som que rodeia o lugar que eu estou indo, que eu me abro para escutar. Essa é uma coisa. Outra coisa interessante pode ser isso. Deixa eu também pesquisar sonoridades que têm a ver com aquele país, com a identificação daquelas pessoas com a música, né? Que isso vai enriquecer a experiência da viagem. Isso já Claro seria, que... Ah, seria preparar a pessoa já para o destino é, da música ou não? talvez prepare, talvez prepare. Aí eu não sei, aí teria que experimentar para ver, né? Preparar para o destino, já ir entrando no clima daquela situação. Oi? Entrar no clima daquela situação, no clima também cultural, né? Porque aí já é um produto da cultura, da arte, né? Se eu vou visitar Pernambuco, né? Se eu vou para um frevo, se faz parte da minha excursão e assistir o maracatu e assistir a Noite dos Tambores Silenciosos, que é arrepiante, né? Poder dizer e escutar, né? Claro que isso vai requerer mais pesquisa, né, por parte do agente, né, porque às vezes a gente vai fazer alguma coisa na cultura, ou no folclore, vai dar uma informação musical, e essa informação não está correta. E aí é enjoado isso, né? É como a gente vê os filmes da Disney de antigamente, do Zé Carioca, que o que eles chamam de samba é rumba, e falam, tô no Brasil, e o que eles dançam é uma rumba. A gente, como brasileiro, fica, puxa, isso não é Brasil, isso é música mexicana, isso é latino-americana, né? Então, assim, dá trabalho, porque hoje em dia, com toda essa hibridação que a gente tem, essa multiplicidade, a gente poder honrar o que é próprio daquela cultura é muito bacana. Sim. Tem mais algumas perguntas aqui. Por que o nosso cérebro interpreta sons da natureza, como água, vento, ar e sons de pássaro, a uma sensação de relaxamento, né? Sim, porque a nossa experiência corporal disse isso, ensinou isso para o cérebro. Não é sempre assim. Por exemplo, pessoas que têm experiências traumáticas e a hora que teve essa experiência estava, por exemplo, vou inventar uma história, um acidente de carro gravíssimo, que a pessoa ficou presa nas ferragens e tinha um rio passando. E o tempo que ela teve presa, ela ouviu o rio passando. Essa pessoa não vai ligar som de rio a relaxamento, vai ligar a tensão, né? Vai ligar a medo. E assim, muitas dessas experiências, né? Quer dizer, o cérebro interpreta assim porque a gente viveu isso. A gente viveu é, estados de relaxamento e calma ouvindo um pássaro ou chuva. Não é? Quem tinha, por exemplo, numa época de sua vida, passou por grandes dificuldades financeiras, que quando começava a chover tinha goteira, caía e se passava muito frio, duvido que essa pessoa, quando começa a chuva, ela vai ficar relaxada, ela vai ficar apreensiva. Né? Então, a gente faz as conexões, a gente dá o alimento para o nosso cérebro do que a gente vive. Né? E aí é muito curioso também, porque às vezes a gente pode desconectar também. A meditação ajuda isso. A gente está em não reforçar algumas conexões que existem para a gente, né? Conexões de medo, conexões de terror, de ansiedade, e que eu quero desfazer isso. A gente pode, é um trabalho, né? O trabalho de meditação, da yoga, muitas vezes cantar ajuda também a isso, né? As pessoas que cantam em coro dizem isso, quando eu estou cantando, quando eu estou aprendendo um instrumento, eu esqueço de tudo. Eu estou lá dentro, tô adorando fazer isso. Igual quando fazemos trilha, né? Eu também tenho alguns grupos de trilha
Então, as pessoas falam que vão para a trilha para desconectar, escutar o som É, da natureza, escutar o som do pássaro, né? Fazer é, aquela caminhada e desconecta do mundo. Tem é. trilhas até que pega sinal de telefone. Então, é uma Uhum. desconexão mesmo. É. É uma nova experiência para aquela pessoa, né? Sim. A minha avó nasceu em 1890 e ela morou na roça há muito tempo. E um dia eu estava com ela, eu era uma jovem, tinha 20 e poucos anos, e cantou uma música e falou que eu quero é morar numa casinha no meio do mato, coisa assim. Aí ela falou, que coisa horrível isso. É porque nunca morou. Porque essa experiência que para o outro é relaxante e deliciosa, para ela era traumatizante, né? Ficar ali sem contato com outras pessoas era muito difícil. A gente que está com uma vida tão agitada e tão complicada, a trilha e ouvir os pássaros e tudo vai ser realmente alimentador e relaxante, né? Sim. Temos uma outra pergunta aqui. A música ambiente pode ser uma forma dos hotéis se diferenciarem, criando uma memória emocional positiva e especial, como fazem com a utilização de aromas? Né? Porque você Pode. entra no quarto de hotel, você já sente aquele cheiro, né? Aquele Uhum, cheiro de roupa limpa, aquele cheiro bom, e isso acaba ficando, né, guardado na uhum, memória. Você uhum. se liga, né? O cheiro a um quarto de É. hotel. Isso pode acontecer com a música também? Pode sim, desde que haja no sistema de som um botão de desligar. Porque você impor aquela sonoridade constantemente pode ser muito ruim. Né? Desde que o gerente do hotel, a administração do hotel esteja atenta para o que o hóspede está falando, não é? Mas sim, pode. Por exemplo, essa história, né, de preferência de faixa etária, essa pesquisa de gosto, né, para atender ao hóspede, eu acho que pode sim, pode sim. Se não, mas se tiver botão de desligar, né, nos quartos, não, não quero essa Porque música. você, ele coloca uma música calma, e aí, de repente, a pessoa é muito agitada e acaba se incomodando com aquela música calma no ambiente. Exatamente, exatamente, exatamente. Não é aquela hora que ela quer escutar a música calma. Porque você sabe que, assim, um outro aspecto importante da música, por isso a música não é boa. A música pode fazer mal. Ela pode tratar, mas ela pode prejudicar. Por isso que cuidado esse uso, né? Tem que ser cuidadoso. Você sabe que nos Estados Unidos tem hospitais que, a partir de pesquisas sobre a música reduzindo a dor, porque a música reduz a dor. A vibração da música, ela pode penetrar nos seus tecidos de uma forma eficiente para relaxar. Não é? As sonoridades, a gente hoje tem um trabalho interessantíssimo com as mesa lira, com as tigelas tibetanas, é onde aquela vibração sonora atinge você. Pois bem, tem alguns hospitais dos Estados Unidos que a pessoa pode optar se ela quer receber música ou se ela quer receber analgésico. E receber música não é esse ambiente, são caixas embaixo do leito da pessoa, que ela escuta a música sim, mas ela também recebe a vibração. Então você imagina a quantidade de estudo que existe para poder qualificar essa atividade clínica. Né? Verdade. Então, por isso que é importante. A música não é propriedade do musicoterapeuta, todos podem e devem usar, mas se você é um profissional que você está pensando em provocar o bem-estar no outro, você tem que ficar atento para ver se realmente você está provocando bem-estar. Né? Uma outra pergunta também. Vamos voltar, né? Vamos voltar aos nossos grupos, às nossas excursões em algum momento. E percebemos que pode ser que o cliente ele venha muito ansioso, né, por ter ficado muito tempo em casa, né, nesse Uhum, período de quarentena. uhum. Pode ser mais agitado, mais ansioso. Como podemos fazer para, tipo, a pessoa entrou no ônibus, né, colocar para tirar
a música para tentar tirar um pouco, amenizar um pouco essa ansiedade? Eu não sei responder a sua pergunta, não. Porque é isso, tem processos tão próprios, né, na ansiedade e nos grupos diferentes. Então, tipo, como deve ser diferente um grupo de adolescentes ansiosos, um grupo de idosos ansiosos? Né? Que, como seria a possibilidade da música como participação social nessa excursão? Né? Porque, assim, tem uma ideia e tem uma utilização também da música quase como um cala-boca, né? Vou botar a música para você ficar quieto. Não é isso que a musicoterapia pretende. Pode ser isso que um viajante, na hora de dormir, queira. Né? Mas, assim, essas propriedades da música, essa capacidade que a música tem de provocar reações e afetos, ela também é muito subjetiva. Né? Mas tem algo que é muito interessante, que a gente estava conversando ontem, e é interessante pensar que na concepção da musicoterapia não é bem assim. Porque no uso popular, a gente pensa que a pessoa está agitada, vamos botar uma música calma. Bom, isso provavelmente irrita mais do que acalma, ou a pessoa continua, ela desliga, ela nem escuta aquilo. Né? Na musicoterapia, a gente tem um princípio que se chama princípio do ISO, princípio do igual. Claro que o que eu estou falando é de uma sessão clínica, mas é um conhecimento interessante. Por exemplo, se você está com uma criança pulando sem parar, e você começa a cantar pedala, pedala, não adianta nada. Né? Eu estou falando pedalinho da bebedã. Não adianta nada. Você vai ter que segurar a mão dela e pular, 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 entrar no ritmo mental dela. Até cansar ou até ela poder ultrapassar um pouco isso. Às vezes não precisa chegar a cansar, mas aí ela vai entrando, não é? Em outro ritmo, pensando só em ritmo, né? Quer dizer, ela está muito agitada e ela precisa desacelerar. Então, você chega logo desacelerado, você não atinge seu objetivo. Tem pesquisas interessantes, por exemplo, até com batimento cardíaco de pessoas que estão internadas, que a gente consegue começar a trabalhar com ela no ritmo do coisa. Tutum, 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 tutum. E como é que vai? Você também. Daqui a pouco, o próprio musicoterapeuta vai desacelerando um pouquinho, daqui a pouco o coração está normocárdico. Então, é uma importante percepção. Não é? Se você está trabalhando com excursão, se você vê que as pessoas estão muito agitadas, tenha no seu repertório alguma atividade musical agitada. Né? De repente, para todo mundo cantar, para você fazer uma atividade que tenha gestos, que tem um, né? Tipo, estica, vai, né? Tralá, tralá, tralalalala, tralala, 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 hey, trele. Essa primeiro, depois, uma menos, até as pessoas poderem se acalmar. Porque elas não vão se acalmar, elas não vão nem escutar a música calma que você colocou, você está todo mundo agitado ou extremamente ansioso, né? Porque você falou primeiro da ansiedade. A ansiedade, às vezes, causa um silêncio. Lá por dentro está um tumulto, mas eu estou aqui, mas o olho está esbugalhado, as mãos estão crispadas na cadeira, a respiração está diferente, você está observando isso. Né? Certamente que a música pode ajudar, mas você vai precisar ter muita atenção para ver se a música está ajudando ou está atrapalhando. Né? Então tem que ir em doses homeopáticas, né? E aos poucos, até que essa pessoa calme. Homeopática é ótimo, porque a homeopatia pode matar, né? Porque é a música da pessoa, né? A homeopatia, mesmo que você tome um papelzinho uma vez por semana, ele é um remédio muito, muito potente. Né? Mas a gente fala de dose homeopática como aos poucos. Eu diria dose homeopática como potência, até para você ver que efeito que tá acontecendo. Né? Se você para a música, quem é que fala, ah, estava ótimo? E quem é que fala, ai, graças a Deus. Se a maioria fala, ai, bom, ai, que bom, já tá bom, porque agora eu vou dormir. É porque às vezes pensamos, né? Ah, eu vou colocar uma música calma para acalmar a pessoa.
Aí É, agora aprendemos que é bem assim. esse é o senso comum, esse é o senso comum diz. O senso comum diz que quem canta seus males espanta. Tá errado. Tá errado terapeuticamente, né? Não que esteja errado, o ditado popular sempre tá certo, mas terapeuticamente, às vezes eu preciso cantar, não é para espantar o mal, mas para eu compreender o mal. O que é que essa música, que música é essa que está na minha cabeça? Né? O que que eu faço com ela? Né? O que que ela está me dizendo? E eu preciso, às vezes, olhar bem o mal de frente, o que me faz mal, para poder espantá-lo, né? Não só espantar mesmo, né? Uhum, sim. Eu comecei perguntando para você o que seria musicoterapia, né? Uhum. E tem uma pergunta também. Onde e como podemos aplicar a musicoterapia? Ótima pergunta. Primeiro, você tem que ser um musicoterapeuta, né? E a musicoterapia é um conhecimento que, como a gente já viu que a música pode fazer mal, né? Você tem que estar habilitado para aprender e aplicar a musicoterapia. A musicoterapia, não a música que você canta, que você tá se divertindo, não é isso. Mas a música como terapia mesmo, você tem que ser um musicoterapeuta. Então, existe uma graduação. O ano passado já teve na UFRJ uma graduação de musicoterapia, que as turmas mais velhas estão no terceiro período, tá no Enem, então, tipo, é um curso muito bacana, que tem a graduação na UFRJ, na UFMG, na UFG, né, de Goiás, e na Universidade do Paraná também. Temos a graduação de musicoterapia no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, em São Paulo, são cursos particulares. E no Conservatório Brasileiro de Música, aqui no Rio também. E temos várias pós-graduação. Então, assim, para você aplicar a musicoterapia, você tem que ser musicoterapeuta. Sim. Tem uma pergunta aqui. É o Servato Viagens. Eu gosto do silêncio para observar a paisagem. É justificável essa escolha? Claro, claro. Até porque silêncio é parte da música. Se a gente não tem silêncio, a gente não tem música. Né? Se a gente não tem silêncio, o nosso ouvido entra em colapso. Porque só escuta, a gente não dá. Então, o silêncio é muito importante. E é algo que na nossa cultura a gente não está muito. A gente não cultiva, devia cultivar. Né? E eu fico até imaginando isso, né, com a gente. Foi uma pessoa de uma agência de viagem, né? Que perguntou Isso. isso, não foi? Então, como deve Foi. ser bacana falar, gente, agora vamos ficar quieto e escutar e olhar? Porque se você presta atenção, por exemplo, numa festa de criança hoje, uma festa em casa de festa, o barulho é ensurdecedor. A pessoa chega o animador e fala: Boa noite! Mais alto! Como assim mais alto? Sempre. Nunca tem, agora bem baixinho. Né? Então a gente está numa cultura, numa sociedade do espetáculo, que tudo é grande. E tem umas perspectivas do Schaeffer, esse mesmo que fala da paisagem sonora, que se a gente não prestar atenção no nosso ouvido, as futuras, claro que demora um tempo, mas a futura humanidade será surda. Então vamos sim também trabalhar com silêncio. Não precisa ter som o tempo todo. Por isso, às vezes, as pessoas até vão para a natureza, né? Porque imagina que é o lugar mais silencioso, onde você só vai escutar o som da natureza, o som do É, pássaro, o som do é, é, vento. sim. É um som diferente dos que a gente está acostumado, né? E é um som incontrolável, porque o som do meu aparelho de som, do meu headphone, eu posso desligar e mudar, mas a natureza não dá. Não, Você não desliga o som do mar quando você está na beira-mar, na praia. exatamente. Eu também, eu tenho muitas pessoas assim, eu também, né? Quando eu quero meio que desligar, né? Eu tô com um problema, preciso pensar. A melhor coisa é sentar na frente do mar e parar, né? Escutar aquele som
do Uhum. mar e ficar quietinha. É. E aí você vê como experiência humana tem o cheiro, tem a visão, tem o tato, porque tem um vento completamente diferente quando você está na beira do mar. E tem um som, né? Tem um som também. É. Tem algumas vinícolas no sul, né, que eles fazem o trabalho do sexto sentido, né? Ele tapa, né, veda os olhos da pessoa, coloca aquele tapa-olho, para você sentir o gosto do que você está bebendo sem você ver. Uhum. Isso também você pode trabalhar isso na música, alguma coisa assim do tipo? Sim, claro que pode sim. Até, por exemplo, porque se você repara, muitas vezes, em termos dessa acuidade auditiva, né? A gente escuta uma música, mas a gente não escuta bem a música. E é legal, por exemplo, numa experiência bem carioca, que é a escola de samba, né? É curioso você escutar a escola de samba e pensar, deixa eu ver o que está tocando tamborim. Agora eu quero ver o que está tocando surdo. Por que que a batida do surdo, do tum, 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 é diferente de uma escola para outra? A outra faz tum, tá, né? Que diferença? O que que é o segundo, o surdo de segundo da Mangueira? O que que é isso? Eu posso não saber música, mas eu escuto, eu vejo. Tiveram escolas de samba que colocaram violino como é isso? Eu escuto o violino? Se eu estou numa roda de chorinho, que interessante essa roda aqui. O que que toca cada um? Como é que entra o cavaquinho? Né? E aí são essas experiências que são dessa acuidade, né, de som, da gente poder escutar. E Como é você que eu pode posso? trabalhar isso num roteiro, né? Pode, Temos um pode roteiro de sim, samba. pode. Até porque, como você já sabe que em determinado lugar vai ter uma experiência auditiva diferente, você pode falar, vê se você escuta daqui, por exemplo, né, a cachoeira. Para, Sim, escuta. Vai lá é, longe e escuta, né? Agora, é, o que você imagina dessa? Como é que é essa cachoeira? Não é? Enfim, são situações sonoras, né, da nossa audição que podem ser trabalhadas sim, né? é um segmento do turismo, né? Que tem tudo que está crescendo agora, né? Devido a isso tudo, é o turismo de experiência. Então, é ter Sim. esse turismo de experiência dentro da música também. Também, exatamente, exatamente. Talvez aquilo que eu falei das escunas, né, e poder oferecer uma experiência que não é igual para todo mundo, pode ser uma coisa que a gente pode chamar de turismo de experiência também, né? Sim. É, como podemos aplicar para um grupo de jovens para uma maior interação, né? Porque outra pergunta também, a criança é mais sensível para essa prática, né, da musicoterapia. Aí você Todos tem são uma sensíveis. excursão, né? Aí você tem uma excursão para um grupo de jovens. Uhum. Como podemos aplicar isso? Olha, eu acho que neste caso a educação musical é mais útil que a musicoterapia, né? Porque a educação musical ela vai trazer uma porção de técnicas, de atividades musicais que tem esse objetivo, por exemplo, de interação, de, de, de diversidade, não é? E que está na música, mas não é bem a musicoterapia. Então, por exemplo, se você tem um grupo de jovens e você propõe umas atividades que são de, por exemplo, bater palma em determinada hora, inventar uma palavra na outra, fazer um ritmo, né, de rap, inventar uma música. Para quê? Para a integração grupal, sim, a gente pode fazer isso na musicoterapia, tá? Mas eu acredito que a educação musical tenha mais recursos para isso, né? Nesse sentido dessa prática. Né? Agora, a musicoterapia ela não é melhor só para as crianças, não. Todos podem ser beneficiados, né? Existe um grande trabalho de musicoterapia, sim, com aquelas crianças que não conseguem falar,
as crianças autistas. E isso, nossa, uma prática, né, com uma teoria muito antiga, talvez das primeiras na musicoterapia, e muito emocionante, né? Aí é fora do turismo, mas é na história humana, né? Oi? A Cristina, a Cristina da Miraquitu, ela colocou aqui que o turismo de experiência em Vassouras tem o parque Uana ET e que as experiências musicais são incríveis. Eu imagino, eu Isso. imagino. E acaba também ligando também a conservatória, né? Que também tem a questão do destino como uma experiência musical. Musical, é. Mas olha só, eu desafio aos turismólogos, aos agentes de viagem, não só dependerem do destino oferecer a experiência, mas a viagem oferecer uma experiência, não é? Fazer parte disso, aquilo como você falou, que pode ser bárbaro quando você vai perguntar que tipo de música você gosta. E você imagina que você está num grupo e, de repente, toca a música que você disse que você gosta. É um presente para você. Né? Eu estava até te contando na conversa que a gente teve antes, que em Bolívia, eu fui à Bolívia, Sucre, eu fiquei muito impressionada com a sonoridade de Sucre. Eles escutam música latino-americana o tempo todo, principalmente música da Bolívia. Eles são um povo bastante consciente das origens, das diversas etnias que tem lá, enfim. Eu já tinha observado isso, achando muito interessante. Aí, um dia, estávamos num congresso, a gente foi jantar num lugar, e de repente tocaram uma bossa nova. Aí eu ouvi, né, e falei, uau, uma bossa nova. Aí o rapaz que estava com a gente falou, é uma homenagem a você, Marli, porque eles só tocam música daqui. O cara descobriu que você é brasileira e está tocando para você. Aí eu falei, uau. Aí na hora que eu fui pagar, eu agradeci, porque eu não conhecia esse traço da cultura. E, Agradeci a você, ele a bossa nova. Oi? e isso Fala. você lembra para o resto da sua vida. Pro resto da minha vida. Eu não me lembro da fisionomia do moço. Ele falou assim, eu morei no Rio um tempo. Mas esse presente, esse detalhe, é maravilhoso. Né? Lembro para o resto da vida. Então você imagina que gostoso, que aspecto de interação grupal pode ser essa? Quando você perguntou antes, qual é a música que você mais gosta? Aquela ali. Aí você vai lá na excursão na Pela Chana e fala assim, gente, olha só, agora uma surpresa. Vamos colocar a música que um dos nossos passageiros mais gosta. Quem é que mais gosta? Quem gosta também? E aí você se sente presenteado, né? Porque aquela pessoa colocou para você a música que você mais gosta. É óbvio que a música que um mais gosta, o outro não gosta. E aí vai fazer parte da habilidade da pessoa falar, ah, você não gosta? Não, mas não tem importância, vamos escutar, porque o fulano gosta. Né? E todas as pessoas serem contempladas com. Sabe como antigamente se fazia? Antigamente não, ainda se faz. Eu vou dedicar essa música para o fulano, né? Em programa de rádio, faixa junina. Então é isso, olha, essa é a música dedicada ao fulano, que é a música que ele mais gosta. Caramba! É uma experiência maravilhosa, é uma experiência na viagem, né? Não só no destino. Uma E como última essas pergunta, outras. Fala. uma última pergunta aqui, que o nosso tempo, por incrível que pareça, não parece, mas já está acabando. Sim. E eu no escuro. É, Tá mas eu certo. acho muito Eu adorei, hein? Mesmo sendo assim, só te vendo. Mas fala, bem. qual é a última? Eu falei das crianças e temos também, né, grupos de terceira idade. Se você Sim. colocar uma música bem antiga, né? Você está numa excursão com um grupo de terceira idade, colocar aquela música bem retrô do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, aquela bem antiga, é válido também para um grupo de terceira Claro, idade? claro que é válido, claro que é válido. Porque vai fazer parte da identidade sonora, da identificação daquelas pessoas com aquela música. Né? Essa música vai falar coisas para ela. Ela vai se sentir lisonjeada, né? Porque você colocou aquela música. Sim, Porque é isso, cada porque grupo tem a sua identificação, não é?
A É uma música, pergunta, a é música uma também faz pergunta, parte da vida. A gente pode fazer trilha sonora, né, da nossa vida. uma pergunta muito que eu tenho escutado dos guias, né? Porque no ônibus você faz brincadeira, faz jogo. E agora, com essa questão do distanciamento, né? O que que vamos fazer agora? Como é que vamos interagir com o nosso cliente dentro de um ônibus se você não pode mais brincar, se você não pode mais ter um contato tão perto, né? Tem que ter um certo distanciamento. A música, no caso, pode ajudar com isso. Sim, pode ajudar com isso. Pode ajudar. Marli, muito Ah, obrigada. Vamos nos eu que despedir aqui. agradeço. E senão o Instagram Agradeço. derruba a gente. Tá certo, eu que agradeço. Vou descobrir o que aconteceu para ficar no escuro, mas agradeço muito, gostei muito, espero ter ajudado. Qualquer outra Olha, coisa, vocês também podem me procurar. sim, se você quiser, pode colocar a sua rede social aqui nos comentários, né? Para as pessoas te Certo. seguirem. É Marli A rede Chagas. Marli Tá? Chagas. Vou botar. Botar lá a pesquisa do Instagram Marli Chagas. Isso. Né? A Rede Mais Agente agradece muito a sua participação, as informações que foram dadas, que foram muito úteis. Eu, pelo menos, vou pegar para mim, para os meus grupos, vou começar a colocar essa listinha lá também de pesquisa das músicas. E pedimos para seguir nossas redes sociais. Quarta-feira que vem temos mais uma live. Marli, você ainda está aí? Tô aqui, tô aqui. Acho que Quarta-feira tô. que vem temos mais uma live, né? Uma live muito boa. Então, siga nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, Rede Mais a Gente. E muito obrigada mais uma vez, Marli, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Tá bom? Um Um beijo, gente. abração. Então, até Beijo, beijo. semana que vem. Até semana que Tchau. vem. Tchau.